A história de Daniel e seus amigos, que vem na sequência de Zacarias. Zacarias? Zedequias. Fala aí, meu nome é Daniel. Meu nome é Caio. E nós estamos apresentando o Adolescente dessa semana. O título da lição é Obediência não é algo ruim. E o que vai acontecer nessa semana, Daniel? Nessa semana vai estar contando sobre a história de Daniel e seus 3 amigos, na sequência da história de Zedequias. E, como diz o título, a obediência não é algo ruim, vai mostrar que conforme as suas próprias atitudes dos 4 rapazes, Deus cuidou deles e protegeu eles, mesmo estando em Babilônia, fora de sua casa e longe de tudo. Exatamente. Sem pai, sem mãe, sem ninguém. Como escravo, prisioneiro, na verdade. Como os prisioneiros e escravos também, de certa forma. Bom, a história dessa semana ela vem da continuação da história da semana passada. Então, o que aconteceu? Logo depois que o rei Nabucodonosor fez a investida em Israel e devastou com a cidade, o templo, matou muitos. Foi tudo pro chão, ele levou alguns cativos, então, na verdade, vários cativos. E dentre eles estava Daniel e seus amigos, que por algum acaso eram filhos de nobres. Pertenciam à nobreza, porque... Sangue real. Sangue real. Mas por que na verdade, por que Nabucodonosor fez isso? Porque, na verdade, até a gente... Vamos deixar pra contar. É. Eles são. Verdade. Então, vamos dar um estralo que nós aparece lá. Bom, galera, não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Vamos lá para a lição, então. Feliz sábado, galerinha. Meu nome é Caio. Meu nome é Daniel. E nessa semana estaremos trazendo mais um capítulo da lição, a lição número 5, com o tema A obediência não é algo ruim. E nessa semana ele contará a história de quem, Daniel? Vai contar a história de Daniel e seus amigos. Como que é o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego, só que esse seria o nome deles babilônico, que exalta os deuses babilônicos. Aí, tem o de Daniel que é Belsazar, claro. Mas os nomes deles em hebraico, pode falar. Vamos começar devagar, né? Vamos começar do princípio. Semana passada a gente contou que o rei Nabucodonosor devastou a cidade, quando o rei Nabucodonosor destruiu todo o reino de Judá e tomou para ele. E quando ele, em uma das investidas, o que aconteceu, Daniel? Em uma das investidas ele trouxe vários cativos e dentre eles estava Daniel e seus amigos. E por que será que eles foram escolhidos? Dentro de tantas pessoas, inclusive muitas foram mortas, por que esses jovens foram escolhidos? Porque eles pertenciam a uma família de sangue real, de linhagem real. E exatamente isso, dentre os Daniel e seus amigos, tinha outros filhos de reis e outros filhos de rainhas e até mesmo nobres. Sim. Mas o rei pediu ele. Por que o rei queria pessoas da nobreza? Você deve pensar, por que não pegou escravos que estavam acostumados a trabalhar com esse tipo de serviço? Porque ele queria jovens, ele pede especialmente jovens com boa aparência e que conseguissem se comportar de maneira correta na presença de pessoas da realeza. Justamente por quê? Que é uma frase que eu já ouvi uma vez. Para saber arrumar a cama de um rei, você deve ser filho de um rei. Ou seja, para você saber se comportar perante uma cerimônia durante um rei, perante um rei no caso, você deve estar acostumado já com aquilo. Porque como que você acha que um escravo vai se comportar em uma cerimônia de coroação? Então, aí Daniel e seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, foram levados cativos até Babilônia. Chegando lá, o que aconteceu? Depois de uma viagem muito longa, se a gente for calcular hoje em dia, deve ser mais ou menos de Naviraí para frente de Barretos, vai dar uma viagem de quase 1000 quilômetros. A pé. A pé. Imagina você a pé e amarrado. No deserto ainda. No deserto. Então, é uma viagem muito longa que acabou... E com pouca comida. Pouca comida, água no deserto. Então, eles chegaram lá acabados, com o físico no chão. Então, o que eles precisavam? De alimentos, de nutrientes para poder se recompor e estar perante o rei. E muitos morriam no caminho também. Exatamente, que nem o nosso cameraman disse, muitos morriam no caminho. Então eles chegavam além de debilitados, muitos não chegavam. E quando eles chegaram, o rei falou assim: vamos dar de comida para esses homens durante 3 anos. Só que aí tem um problema. O rei falou para dar da melhor comida, da comida que ele mesmo comia para essas pessoas, para eles se fortalecerem,
tanto fisicamente como mentalmente também, E tanto é que durante esses 3 anos, além deles estarem se alimentando, eles estariam estudando. estudando. Mas quando Daniel e seus amigos chegaram na primeira vez de se alimentar, eles viram que o quê? Tinham comidas que pareciam muito saborosas, porém a carne Nada saudável. nada saudável. A carne e as outras coisas eram sacrificadas em nome dos deuses pagãos de Babilônia. Fora também que tinha várias bebidas alcoólicas e também alimentos extremamente prejudiciais à nossa saúde. Então Daniel fez o seguinte, olhou para seus amigos e falou: a gente não pode comer isso, né? Porque isso vai acabar com a nossa saúde física. E vai piorar ainda a nossa Lembrando que o mentalidade. nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então temos que cuidar dele. Então o Daniel chegou para o chefe dos eunucos e falou: a gente não pode comer isso. Vocês poderiam servir outras coisas para a gente? Poderia levar legumes e frutas para a gente comer e água para nós bebermos. Só que nisso, o Aspenaz, ele falou assim, pô, Isso pode complicar para mim. pode complicar pra mim, O rei porque pode ficar bravo comigo. se eu chegar no rei e eu falar, os caras não querem comer, o que você acha que o rei vai falar pra mim? Vai falar assim, não, você que se vire. Se você não fizer isso comigo, você vai pra cadeia, você vai morto. É. Então, complicou para Aspenaz. Só que nisso, Daniel ainda assim insistiu. Daniel e seus amigos insistiram e Aspenaz disse que ia fazer o possível. Daniel falou o seguinte: nos dê de comer legumes, frutas e verduras e nos dê água durante 10 dias. E depois você poderá ver quem está mais saudável e robusto entre nós e os outros. E foi assim que foi feito. Durante 10 dias, Daniel e seus amigos eles foram alimentados conforme eles tinham pedido e também estudaram na mesma quantidade que nem os outros. Porém, no resultado final, quando os 10 jovens, quando os jovens que foram levados comeram das iguarias do rei e Daniel e seus amigos chegaram na presença do rei, a diferença era bem grande. Os jovens que tinham se sujeitado a comer as iguarias do rei, eles estavam bem mais feios na aparência e também não tinha tanto conhecimento, não tinha conseguido absorver tanto conhecimento Diferente de assim. Daniel e seus amigos. Que estavam com a pele bem melhor do que eles tinham chegado e também estavam com a mente mais clara, mais aberta, para um raciocínio mais afiado que nenhum deles. Então, depois disso, Daniel, Misael, Ananias e Azarias receberam nomes. Cada um recebeu um nome. Você lembra qual é o nome deles, Daniel? Como eu havia dito, foi Belsazar, que foi Daniel. Daniel foi para Belsazar. Beltesazar. Beltesazar? Belsazar era o neto da Nabucodonosor. Exatamente. Então, Daniel, vamos tentar lembrar pelo menos os significados dos nomes verdadeiros dele. Daniel significa o quê? Você lembra? Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Beltesazar foi o nome dado em homenagem a um dos deuses pagãos de Babilônia, assim como os outros nomes também. Além de Daniel, Ananias recebeu um outro nome. Ananias, que significa Yahweh É misericordioso. misericordioso. Misael significa o quê? Que pertence a Deus. Quem pertence a Deus? E Azarias, que tem o significado de Yahweh ajuda. Então eles receberam o nome de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ficou Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Exatamente. Todos em homenagem a deuses pagãos de Babilônia. Por isso que muitas vezes alguns pregadores da nossa igreja eles gostam de falar a tradução do nome deles em hebraico do que deles em babilônica, porque a tradução do nome deles em Babilônia exalta o nome dos deuses babilônicos e a tradução do nome deles hebraico exalta o nosso Deus. Exalta o nosso Deus, exatamente. Mas então, o que basicamente a gente pode trazer para os dias de hoje? Não, calma, ainda tem mais história. Oh, verdade. Ainda tem mais histórias. Depois de passarem 3 anos comendo comidas saudáveis, os outros também se alimentavam. Só que, além de comer a comida saudável, Daniel e seus amigos também buscavam mais a Deus. Então, Deus os honrou. De qual maneira? Deus deu sabedoria aos 3 e a Daniel, aos 4, quero dizer, e a Daniel, Deus deu o dom de ter visões. Então, tornou ele também um profeta, além disso. E transformando ele assim no reino, dando capacidade para ele se tornar um dos grandes magos que o rei tinha. Mas por que será que ele fez isso? Tipo, o cara é de certa forma um escravo, de certa forma um escravo, e ele ganhou um posto alto dentro de quem os conquistou. O que aconteceu? Depois desses 3 anos se alimentando e estudando, Daniel e seus amigos e os outros prisioneiros que estavam se alimentando junto com ele estudando foram levados diante ao rei. E nisso, o rei Nabucodonosor ele chamou Daniel e seus amigos e todos os outros que tinham jovens levados em cativeiro. para fazer um teste. Dentre esses testes ele lançou vários enigmas, provas e questões de raciocínio lógico, para testar, ver como que eles estavam de raciocínio, de Porque ele estatura. precisava de conselheiros. Exatamente. E
bons conselheiros. Não adiantava você ser apenas um conselheiro qualquer, tinha que ser os melhores. Depois de testá-los, o que o rei percebeu? O rei percebeu que o Daniel e seus amigos eram os melhores, o raciocínio 10 mais vezes afiado. melhores. Exatamente, chegava até ser 10 vezes melhores. todos Tinha o raciocínio mais. mais rápido de todos e também eram os mais espertos. E também em questão de beleza, eles eram os mais belos em relação aos outros. E com isso a gente pode pegar um verso da Bíblia que é muito interessante. Daniel e seus amigos foram levados para longe de casa como cativos, mas independente disso obedeceram a Deus. Um verso que é muito interessante que diz na Bíblia, em 1 Samuel 2,30 é o seguinte: honrarei aquele que me honrarem. Apesar de estarem longe, de terem perdido basicamente tudo, eles ainda honraram a Deus. Mas mesmo assim Deus honrou eles. Exatamente. Então, qual que é a prova, na verdade, a lição que a gente pode trazer daqueles dias para os dias atuais? Bom, obedecer obedecer a Deus e seguir os seus princípios é inegociável. Por exemplo, vamos supor que você esteja em uma faculdade e a prova cai justamente sexta-feira à noite ou no sábado. Você vai ter uma prova extremamente importante. Você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher se você vai guardar o sábado e seguir seus princípios ou se você vai trocar seus princípios por uma prova. Mas lembrando, a gente tem que obedecer não por medo, mas porque a gente ama. Exatamente. Porque se for para obedecer por medo, Deus nem quer que nós obedeçamos Ele, porque Ele quer mais que nós amemos Ele. Não que De forma real. De forma real. Não que seja apenas uma obediência por medo. Então eu acho que é isso. Princípios não se negociam. Não se negociam. Gente, Ah. não tem o que falar, porque o Gustavo já falou. Verdade, o pessoal já falou. Mas complementando, se inscreve no canal, tá? Deixa o like. Ativa o sininho e Falou. falou!